Olá, pessoal. Nesse momento vamos fazer uma revisão da recuperação de Filosofia da Ciência referente ao segundo trimestre de 2020. Vamos rapidinho, passando questão por questão e com uma breve explicação, buscando fazer um processo realmente de reflexão, que não apenas uma questão mecânica, respostas mecânicas sem pensar. Filosofia exige reflexão, pensamento de conjunto, sistemático, que busque as raízes, os fundamentos, para que realmente ela possa ter influência e possa nos ajudar no dia a dia. Então aqui está perguntando nessa questão o seguinte: indique quais das afirmações abaixo podem ser consideradas verdadeiras ou falsas, a partir do critério de verificabilidade, e quais devem ser desconsideradas do saber científico para os pensadores do Círculo de Viena. Então temos aqui Maurice Schlick, entre aspas, o que ele diz: as proposições factuais são, pois, o fundamento de todo saber, mesmo que elas precisem ser abandonadas no momento de transição para afirmações gerais. Estas proposições estão no início da ciência. O conhecimento começa com a constatação de fatos. Então veja bem. Então, para que seja ciência, tem que ser fatos, acontecimento real. Então, esse Círculo de Viena, entre eles tem o Maurice Schlick, tem outros filósofos aí dos anos de 1900, né? Na primeira e segunda década aí dos anos 1900, e eles se propõem a estudar e dizer que para que algo seja científico, ele precisa ser um conhecimento de fato, ele precisa estar baseado em fatos. Então vamos ver o que se pergunta aí. Quais pontos da filosofia do Círculo de Viena podem ser percebidos no trecho? E temos então aqui, o conhecimento parte de uma observação dos fatos. Veja bem, isso é super importante. Observação dos fatos. Não pode ser verificado e desprovido de sentido. Então, para que seja científico, tem que passar pela verificabilidade. De verificabilidade do quê? Ser verificável. Então, se algo não é verificável, por exemplo, Deus, não pode ser científico. Não estou dizendo que Deus existe ou não existe. Eu acredito que Deus existe. Tenho fé, tenho uma religião. Mas ele não pode ser passível de conhecimento científico. Ele está além. A ciência não pode observar, conhecer, tocar, medir, calcular. Então, é conhecimento religioso e não científico. Como aqui está se falando de conhecimento científico, então aí tem que passar pela observação dos fatos. 2. Temos aqui o Thomas Kuhn, segundo filósofo da ciência Thomas Kuhn. Tem aqui essa palavrinha importante. Paradigma é um conjunto sistemático de métodos, formas e experimentações. Então, resumindo, paradigma é um modelo de ciência. Então, tínhamos antes de Galileu Galilei, qual que era o modelo? O modelo geocêntrico, a Terra era o centro, teocentrismo era um paradigma, Deus era o centro, e com a Idade Moderna, com Galileu Galilei, temos aí então essa passagem para um outro paradigma. Qual que é o outro paradigma? O paradigma do heliocentrismo. O Sol é o centro, a Terra não é plana, a Terra gira em torno do Sol, enfim, há toda uma mudança. Então vamos ver o que ele está perguntando. Sobre a concepção de ciência de Thomas Kuhn, é incorreto. Vamos ver o que é incorreto. E já tem aqui, a ciência não está submetida a forma a algumas condições históricas. Então, é claro que a ciência está. Aqui tá, veja bem, não está. Como se a ciência não é religião, ela não está fora da história das pessoas, da humanidade. A ciência, ela está dentro do... Tanto é que agora nós estamos precisando de uma solução científica para que tenhamos uma vacina aí para superar esse problema da pandemia do coronavírus.
Então, ela está na história, sim. E o Thomas Kuhn sabia muito bem disso. Por isso ele fala ali, né, da questão dos métodos, a questão da história aqui, ó. Historicamente, contexto histórico, soluções concretas, né, tudo isso está dentro da história, né? E aí temos está correto, então a letra A está correta, o desenvolvimento científico não se dá de modo linear, quer dizer, não é uma linha retinha, ele vai se dando progressivamente, às vezes dá um avanço, às vezes regride um pouco, né? Então não é cumulativo, nem linear, nem progressivo, ele vai havendo rompimentos. Veja só o rompimento que deu quando Galileu Galilei descobriu essa questão, apontou o telescópio para o céu e viu que não era bem assim. E aí então causa toda uma revolução. Então não é linear, não é tudo fácil, né? O desenvolvimento científico possui momentos de revolução, é isso que nós falamos. Houve a revolução científica, então a ruptura com aquele modelo onde que a igreja era o centro, Deus era o centro, o homem não tinha muito valor. Então, é um exemplo de mudança, a astronomia aqui, justamente do Galileu e o Copérnico, tá? Então, incorreta. Está perguntando incorreta, letra E. 3. Está falando aqui sobre Karl Popper. Assinale a alternativa que corresponde ao critério de avaliação das teorias científicas empregadas por Karl Popper. O Karl Popper vai dizer que não é pelo que acertamos que a ciência vale, é aquilo que, se ela é possível de ser falseabilidade, né? Que é o critério do Karl Popper. Ele vai dizer, o que é válido hoje pode ser que ela seja falseada, ela vai ser contestada. Então, isso é científico, porque se não for possível de ser falseada, né, então ela não é científica. Então, letra A aqui na 3. Número 4, ainda de Karl Popper também, está perguntando aqui, com base no texto dos conhecimentos sobre Popper, assinale a alternativa correta. E aqui, letra B, de acordo com Popper, o princípio da indução não tem base lógica, porque a verdade das premissas não garantem a verdade da conclusão. O que ele quer dizer? Que pode ser que nós sabemos, verificamos que o Sol nasce todos os dias. Pode ser que um dia ele venha a não nascer. Nada garante, não tem nada que possa nos garantir que um dia não vai acabar tudo. Então, ele vai dizer assim que não tem base de uma coisa dar certo para todo mundo. Vai se fazer uma vacina? Vai dar certo para todo mundo? Certamente para um ou outro não vai dar certo. Isso já sabemos de antemão. Daí que temos aqui um texto para resolver as questões 5, 6 e 7. Então, temos aqui, bem fácil, né? Uma linguagem bem tranquila, né? Para estar respondendo essas questões. Então, aqui, conforme o texto acima, por que para Karl Popper a ciência é objetiva? Então, vai procurar aqui, ó, para Karl Popper. Vamos ver o que diz. Conforme o texto assim, por que para Karl Popper a ciência é objetiva? Então, vamos buscar aqui onde está Karl Popper, onde está Karl Popper, e por que ela não existem regras universais, né? Então, temos aí essas respostas, né? E para Thomas Kuhn, a ciência não é objetiva. Então vai que para Kuhn a escolha de teorias não depende apenas de critérios aqui, ó, não depende de critérios objetivos. Então você vai responder e escrever aqui. Então para o Karl Popper, a ciência é objetiva, então você vai procurar aqui no número 1. Para o Thomas Kuhn, não é objetivo, ó, não depende de critérios, não depende de critérios objetivos, não depende de critérios objetivos. E aqui, vamos ver mais embaixo, aqui, use o texto de apoio acima, porque para Karl Popper o conhecimento científico é falível.
Então, por que é falível? Então, você vai procurar aqui no texto, aonde que está, né? Temos então aqui né, para o Karl Popper a ciência é objetiva, para o Thomas Kuhn não é objetiva, né? Então você vai ter que olhar no quadro de cima e embaixo. Então aqui é objetiva, aqui não é objetiva. Aqui você vai ver por que é falível, né? Por que é falível. Então você vai buscar aqui no quadro de cima por que é falível e aqui embaixo, e aqui embaixo você vai buscar nesse Thomas Kuhn aqui, como Thomas Kuhn entende a história da ciência. Então você vai buscar aqui como que ele entende a história da ciência. Então tá bem fácil aqui. É só fazer, e aqui cite as fases da ciência a partir da sucessão de paradigmas. Então temos aqui, ó, sucessão de paradigmas. Paradigma 1, depois aqui, ó, período de sucessão, maturidade, o conhecimento científico. Então temos aqui fases do período aqui do paradigma. Então começa ali com período de sucesso, maturidade do paradigma, anomalias e incongruências, período de crise, paradigma. Então aqui temos a questão do paradigma, dessas fases aí. E aqui na número 8, segundo Thomas Kuhn, vamos ver qual que é a pergunta, sobre a concepção de ciência em Thomas Kuhn é incorreto. O que é incorreto? Vamos ver o que está incorreto aí. Incorreto, a ciência não está submetida de forma alguma às leis históricas. Veja bem, então, claro que está. Ela está ligada à história. Já falamos isso numa questão acima ali, que na verdade eu acho que ela está até repetindo aqui, né? A número 9, o que está se perguntando também, ó, incorreta. Também incorreta. Então, as ciências humanas surgiram depois que as ciências naturais e as ciências humanas no século XIX tiveram como fonte científica comum a teoria evolucionista. Não é bem assim, né? Então, incorreto, e as outras todas estão corretas. Na 10, a irrefutabilidade de uma teoria não é uma virtude como frequentemente se pensa, mas um vício. Veja bem, para ele tem que ser falível. Se algo é infalível, então não tem mais o que pesquisar. Então, por isso não vamos pesquisar Deus. A ciência não vai pesquisar Deus, porque Deus já é perfeito, já é. O que precisamos de resolver? Problemas humanos. E a ciência não é infalível. Ela tem que passar por reformulações. Então, mesmo descobrindo uma solução hoje, os cientistas vão continuar buscando para ver se encontram uma solução mais apropriada. A partir do trecho acima, é correto afirmar que, para Karl Popper, só podem ser consideradas científicas quando enunciam conjecturas cujas implicações ou consequências sejam passíveis de refutação através de testes. Por aqui no amarelinho. Tá? Então temos aí, né, essas questões aqui que estão em aberto, a necessidade de escrever, não é apenas assinalar no texto aqui, é importante escrever aqui embaixo, que na medida que vamos escrevendo, são questões que já podemos ter garantia aí, acertá-las, né? Então, eu agradeço, né, a atenção, e que possamos então ir desenvolvendo essa questão filosófica de uma forma mais adequada, uma reflexão mais purificada, mais aprimorada. Muito obrigado.